Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso grupo de estudos das obras de Sigmund Freud pela Escola Formação do Psicanalista. E hoje, dando continuidade ao módulo 6, que é o volume 6, né, sobre psicopatologia da vida cotidiana 1911, eu convido os meus queridos alunos a abrir na página 149 sobre o tema o esquecimento de impressões e conhecimentos. Certo verão, minha mulher me deu um motivo em si mesmo inconsciente para ficar muito aborrecido. Estávamos sentados em frente a um senhor de Viena que eu conhecia e que, sem dúvida, também se lembrava de mim. Entretanto, eu tinha minhas razões para não renovar esse conhecimento. Minha mulher, que só ouviria o ilustre nome desse senhor, deixou transparecer com demasiada clareza que estava escutando a conversa dele com seu vizinho, pois de tempos em tempos voltava-se para mim com perguntas que retornavam o fio da conversa deles. Fui ficando impaciente, por fim irritado. Algumas semanas depois, eu me queixava com uma parenta sobre esse comportamento de minha mulher, mas não consegui recordar uma única palavra da conversa daquele senhor. Como sou normalmente bastante rancoroso e não consigo esquecer um só detalhe dos incidentes que me aborrecem, minha amnésia nesse caso foi provavelmente motivada pela consideração por minha esposa. Faz pouco tempo estou a me referir a algo semelhante. Eu queria me divertir com um amigo íntimo a propósito de seu comentário feito por minha mulher poucas horas antes, mas fui impedido de fazê-lo pela notável circunstância de ter esquecido por completo o comentário em questão. Tive de pedir à minha mulher que relembrasse. É fácil entender se esse esquecimento como análogo, típica perturbação de julgamento que estamos sujeitos quando se trata de nossos parentes mais próximos. Eu me havia comprometido a adquirir para uma dama estrangeira em visita a Viena um pequeno cofre portátil para guardar os seus documentos e dinheiro. Quando me dispus a isso, tinha presente uma imagem visual incomumente vívida da vitrine de uma loja no centro da cidade, onde tinha certeza de ter visto esses cofres. É verdade que não conseguia lembrar-me do nome da rua, mas estava certo que encontraria a loja se andasse pelo centro da cidade. Pois minha memória me dizia que se eu passara por onde ela inúmeras vezes, para minha irritação, porém, não consegui encontrar a vitrine com os cofrinhos, embora percorresse o centro da cidade em todas as direções. Não me restava outro recurso, pensei eu, senão consultar num catálogo os endereços de fabricantes de cofres, para então identificar numa segunda caminhada pela cidade a vitrine buscada. Mas não foi preciso tanto. Entre os endereços indicados no catálogo havia que reconheci imediatamente como o esquecido. Era verdade que eu havia passado inúmeras vezes por essa vitrine, a saber, todas as vezes que me visitara a família M, que há muitos anos reside no mesmo prédio. Desde que nossa estreita amizade cedeu lugar a um distanciamento total, habituei-me sem me dar conta das razões disso, a evitar também aquela área e o prédio. Em meu passeio pela cidade à procura da vitrine com os cofres, eu havia passado por todas as ruas das cercanias, menos aquela evitada, como se sobre ela pesasse uma proibição. É patente o motivo de desprazer responsável por minha desorientação nesse caso.
O mecanismo de esquecimento, porém, não é tão simples aqui como no exemplo anterior. Minha aversão, naturalmente, não se voltava contra o fabricante de cofres, mas contra outra pessoa em que eu não queria pensar. E dessa última se transferiu para a ocasião em que produziu o esquecimento. O caso Burkhardt. Foi muito semelhante meu rancor contra a pessoa com esse nome provocou um lapso na escrita dele quando se referia a outra pessoa. O papel ali desempenhado pela identidade de sobrenomes, estabelecendo uma ligação entre os dois círculos de pensamentos essencialmente diferentes, pôde ser substituído, no exemplo da vitrine, pela contiguidade espacial, pela proximidade inseparável. Aliás, este último caso estava mais firmemente em, em, encandeado. Nele havia ainda uma segunda associação de conteúdo, pois o dinheiro tinha desempenhado um papel. Entre as razões de meu distanciamento da família residente no prédio. Fui solicitado. Então, estamos vendo aqui que Freud era amigo de uma determinada família em Viena, na cidade. Ele não diz o motivo do distanciamento que aconteceu com eles, mas ele apresenta, né, uma certa ojeriza em não querer pensar na pessoa com quem ele era amigo e próximo da família. A questão é que essa loja que ele queria comprar esses cofrinhos para presentear essa senhora era na mesma rua, né, desse prédio. Então, houve ali esse apagão, não era com relação ao, ao endereço onde vendia esses cofrinhos. Esse apagão se deu por conta que nessa mesma rua, é, pessoas que ele não tinha mais contato estavam próximos dessa loja. Então, esse esquecimento de não querer lembrar, ele não queria lembrar dessas pessoas, ele não queria também lembrar de uma certa pessoa também membro dessa família. É, foi tão forte que ele se esqueceu que nessa rua, essa vitrine que vendia os cofrinhos era a residência de pessoas pelo qual ele no passado tinha uma certa amizade. Nós estamos vendo nesse estudo, né, até um livro psicanalítico lacaniano entre a normalidade e o patológico. Existe até uma brincadeira entre os psicanalistas, né? Livrai-nos da normalidade. A gente estudando esse assunto aqui, né, como os demais outros assuntos, como histeria, interpretação dos sonhos, nós estamos vendo que não é um esquecer por esquecer, né? Tem todo aí um construto por trás de esquecer nomes, atos falhos de escrita, atos falhos por ligação, atos falhos de a pessoa trocar nomes, tudo isso tem, né, uma verdade, uma vertente. Aliás, todo ato falho vem denunciar uma verdade, né, e reprimida e que vai, em algum momento, né? O legal do Freud é que ele deixa como exemplo, tipo, tá, eu também me analiso, procuro saber o porquê estou esquecendo essas coisas e por que com esse comportamento impulsivo, né? Ou esse comportamento é, 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 que me escapa, por que que eu estou agindo dessa maneira? Página 151, fui solicitado pela firma B e R a fazer uma visita médica a um de seus empregados. A caminho dessa residência, fui tomado pela ideia de que já devia ter estado diversas vezes no prédio em que se localizava essa firma.
Era como se houvesse notado o letreiro da empresa no andar inferior, enquanto fazia uma visita profissional no andar acima. Entretanto, não consegui lembrar-me nem do edifício, nem de que teria visitado. Para quem chegou agora, seja bem-vindo. A Patrícia? Seja bem-vinda, Patrícia. Boa noite. Para quem chegou agora, página 151. É, embora o assunto todo não tivesse importância nem sentido, continuei a me ocupar dele. E finalmente descobri, pelo rodeio habitual, ou seja, reunindo os pensamentos que me ocorreram a esse respeito e os escritórios da firma B e R ficavam no andar abaixo da pensão Fisker, onde eu muitas vezes visitara pacientes. Ao mesmo tempo, lembrei-me também do prédio que abrigava o escritório e a pensão. Ainda me era enigmático o motivo que estivera em jogo nesse esquecimento. Não descobri nada ofensivo à memória. A memória na própria firma ou na pensão Fisker, ou nos pacientes que ali moravam. Conjecturei então que não poderia tratar-se nada de muito penoso, caso contrário, eu dificilmente teria conseguido recuperar por via indireta o que havia esquecido, sem recorrer à ajuda externa como fizera no exemplo anterior. Por fim, ocorreu-me que pouco antes, quando estava a caminho, para quem chegou agora, a página 151, por favor, desse livro aqui, não sei, em PDF, mas no livro impresso está 151. Quando a caminho da casa desse novo paciente, um senhor que tive dificuldade em reconhecer me havia cumprimentado na rua, meses antes. Eu examinara esse homem num estado aparentemente grave e o sentenciara com um diagnóstico de paralisia progressiva. Mais tarde, porém, ouvi dizer que ele se havia restabelecido, de modo que meu julgamento devia estar errado. A menos que tivesse havido uma das remissões também encontradas na dementia paralítica, de modo que meu diagnóstico continuaria a ser justificado. A influência que fez esquecer a localização do escritório B e R, provido do meu encontro com esse homem. O meu interesse de encontrar a solução para o que fora esquecido transferiu-se para isso, partindo desse caso de diagnóstico duvidoso. Mas o elo associativo, não obstante, infima ligação interna. O homem que se restabeleceu, contrariando as expectativas, também era funcionário de uma grande empresa que costumava encaminhar-me pacientes. Foi fornecido pela identidade entre os sobrenomes. O médico, junto com quem eu examinara o suposto caso de paralisia, também se chamava Fisker, tal como a pensão afetada pelo esquecimento que ficava naquele prédio. Ou seja, Freud está mostrando para nós aqui que determinados esquecimentos estão ligados a questões afetivas, né? Freud vai falar que ele é uma pessoa rancorosa, e realmente Freud era uma pessoa rancorosa, Freud era uma pessoa vingativa. Precisamos parar de romancear Sigmund Freud, né? E Freud vai mostrar que existe vinganças de ordem inconsciente provocadas por esse outro. Ele vai mencionar que muitas vezes ele se vingava das pessoas, mas ele buscava por que estava se vingando, né? Como, por exemplo, nós tivemos uma aula aqui que eles esqueceram o aniversário de uma certa pessoa
E ele passou o dia todo. Acho legal no Freud é o exemplo que ele nos deixa de analista. Ele não deixa, até porque ele está compilando uma obra, né, que é uma opus magnum de 24 volumes, né? São, são 24 volumes essa opus magnum, e ele nos dá exemplos de por que que a histérica agia daquele jeito, por que que o sonho era da ordem do desejo, por que que esquecemos? Então, Freud dá exemplos dele. Aliás, toda a obra do Freud, toda a obra do Lacan, da Klein, do Winnicott, de Bion, eles estão falando do seu sintoma. Vemos aqui o Sigmund Freud falar por que que ele esquecia as coisas, por que que ele esquecia os nomes, por que que ele trocava os nomes, por que que ele, na hora de escrever uma palavra, sai uma outra palavra. Isso, gente, nos chama um compromisso é, para que nós possamos nos escutar numa linguagem mais lacaniana, que Freud está fazendo o seguinte: escutar o seu sintoma. E ele vai falar que ele errou muito em querer diagnosticar seus pacientes. Claro, ele era um neurologista, não é? Outro dia eu vi uma coisa em um livro que eu fiquei assim abismado, não é? Eu falei, não acredito que essa pessoa escreveu isso, eu não acredito. Seja bem-vindo, Fábio. Que bom que está aqui. A pessoa Opa, diz que a pessoa diz que Freud era psiquiatra. Quando eu li aquilo, eu falei, cara, eu não vou falar nada, não vou comentar nada. E Freud era neurologista. Ele deixa claro nos primeiros 3 volumes da obra dele que ele começou o seu trabalho voltado para entender as questões neuronais, entender o funcionamento da mente humana. Daí ele entra por uma via que não é explorada, mas que a própria filosofia já falava da existência do inconsciente. Mas o que eu acho gostoso no Freud é que ele não deixa escapar nem os seus erros, ele traz os seus erros para a sua obra. E hoje eu tenho visto, até estou para fazer um vídeo sobre isso, né, um vídeo solto para o Instagram, essa pressa que as pessoas querem de querer atender, uma angústia, né? Uma angústia de querer atender, uma angústia de querer solucionar o problema do paciente. Gente, o analista, ele não soluciona problema, não. Psicanálise não tem essa proposta de solucionar problema. Psicanálise tem uma proposta de possibilitar a vida do sujeito dentro das suas demandas. E ela não é uma ciência das certezas, ela é uma ciência que a proposta dela é que o sujeito venha se permitir a ser, e que muitas vezes o sujeito chega e fala, não quero mais isso, não é? Então, eu tenho visto, sabe, muita gente no discurso do mestre, tipo, veja bem, eu não sou contra fazer especialização, não sou contra fazer pós, mestrado, não sou, muito pelo contrário, sou a favor, sou o primeiro. Eu estou há 21 anos estudando esse sujeito aqui e não sei nada dele. Agora, em 2022, que me autorizei a estudar Lacan, e mesmo assim, acredito que eu vou levar uns 40 anos para entender Lacan, para entender Lacan. Acho que vai levar 40 anos. Mas o que vai fazer o diferencial no seu percurso analítico, no seu set analítico, é o quanto você deseja escutar além do sintoma. O sintoma ele vai trazer ao paciente. Aliás, o que chega na clínica são sintomas. Mas o que está por trás do sintoma é que interessa o analista. Então, eu tenho visto muito isso. E o Freud deixa claro que houve algumas vezes que ele estava preocupado em diagnosticar. Em um dado momento, ele muda isso. Ele, não quero diagnosticar ninguém, eu quero só escutar. Então, eu acho isso muito bonito na vida do Freud. Para quem chegou agora e tem o livro em mãos, página 151. Extraviar uma coisa realmente não passa de esquecer onde ela foi colocada, como a maioria das pessoas que escreve e lida com livros. Conheço bem minha escrivaninha e sei apanhar de uma só vez aquilo que busco, o que outros parecem
desordem é, para mim, uma ordem historicamente criada. Ou seja, aqui Freud está falando o seguinte: ele entendia da mesa dele, onde ele passava horas estudando, lendo, pesquisando, só ele entendia aquela mesa ali. Se ela estava desorganizada, Freud sabia onde achar aquele texto que ele tinha ali, né? Eu tenho um modo muito estranho de fazer pesquisa, né? Eu, a minha mente funciona por etapas, né? Eu tenho um hábito de guardar, desde a minha adolescência, certificados das minhas formações, né? Por exemplo, eu tenho um certificado do meu primeiro e segundo grau antigo, né? Quando ainda era esse nome, né? Hoje é ensino fundamental e médio. Por quê? Às vezes eu pego um dicionário de biologia, pego lá alguma coisa do que eu estudei e vou fazendo a minha pesquisa sozinha. Às vezes eu termino uma pós-graduação em filosofia e direitos humanos e faço uma revisão daquele tema e vou anotando. Isso sou eu. Eu anoto, né? Tem gente que fica pintando o livro, né? É uma infância não revisitada, não olhada, né? Tem gente que adora pintar livro. Outro dia abri um livro de uma pessoa, parecia um mapa geográfico, parecia um mapa geográfico. Eu falei, gente, essa pessoa queria ser geólogo, né? Porque grifa, risca. Eu estou pensando seriamente, quando eu escrever meu livro, é, eu, é mesmo, Patrícia, você conhece, né? Pessoas assim, né? Interessante, né? Olha só, fica quieto. Eu vou botar assim, ó, quem riscar meu livro vai receber uma multa. Vou fazer isso quando eu escrever meu livro. Riscou meu livro, passou tinta, vai receber uma multa? Vai, porque isso é um crime, cara. Isso é um crime, sabe? É um crime contra a arte, contra a cultura, pelo amor de Deus. Nenhum livro meu é arriscado, eu sempre coloco anotações, né? Separo um caderno, né, para estudar o capítulo tal. Eu, eu sou muito chato com isso. Agora, do dia emprestei um livro meu para uma pessoa, o livro voltou parecendo que ele passou por uma festa de Halloween. O livro estava riscado, grifado. Eu falei, só faltou botar autógrafo no meu próprio livro. Eu falei, não. Eu peguei e devolvi o livro para a pessoa. Você veja o tamanho da minha neurose. Eu devolvi para a pessoa e comprei outro. Devolvi. Devolvi. Falei, não, fica para você. Não, ai, ainda ficou feliz. Ah, muito grato. Eu acho que inconscientemente ele fez aquilo para ficar com o meu livro. Sabe? Ele fez aquilo para ficar com o meu livro. Então, eu falei, fica, fui lá, comprei outro exemplar. Não, não impresso mais livro, não impresso. Não impresso mais, não. Porque então extraviei recentemente um catálogo de livros que me fora remetido a ponto de ser-me impossível encontrá-lo. Né? Então, Freud está aqui falando, peraí, como é que eu perco as coisas dentro de casa? Freud, para quem não sabe, era um grande leitor de monografia, né? Ele ficava atento às monografias de seus colegas, ou de medicina, ou de filosofia, ele lá adquiria aquele exemplar daquela monografia e lia. Outra coisa que Freud também lia muito, gente, e ele vai deixar isso como exemplo. Freud ganhou de presente do pai dele enciclopédias, né? Então Freud criou o hábito de ler enciclopédias. Eu também, eu não sei nem quantas enciclopédias eu tenho em casa. Eu sei que eu guardo de presente até hoje as enciclopédias que papai me deu de presente quando eu tinha 8 anos de idade. Amo ler enciclopédia e amo fazer pesquisa em cima de enciclopédia. É muito gostoso, você tem um outro olhar, uma outra perspectiva, né? É muito bom ler em enciclopédia. E tanto é que Freud lia muita monografia. Freud era um leitor acerrado de monografias, né? Então nós vemos aí que é, era um médico, não era um médico somente por uma questão mecânica, mas era um médico atravessado pela pesquisa, né? Hoje está difícil encontrar profissionais atravessados pela pesquisa. A pessoa faz uma faculdade e fica nesse modo mecânico, né, no mercado de trabalho, não faz uma pós, não escreve um artigo, não participa de um congresso. Fica difícil, né, de lidar com um profissional desse, né? Então, Freud está aqui dizendo que ele esqueceu onde foi parar aquele catálogo, né,
de livros que eu gosto de comprar. Então ele está questionando ele próprio, né? De fato, eu tinha intenção de encontrar um livro, página 150, anunciado, sobre a linguagem. Olha só, Freud, né, como pesquisador, está ali querendo entender a linguagem. Só que esse livro que está falando sobre a linguagem, ele já vai falar de interpretações dos sonhos, lá de 1900, 1901, é, a interpretação dos sonhos 2 sobre os sonhos, aonde Freud vai dizer que os sonhos é pura linguagem. E quando Lacan lê esse manuscrito, né, acho tão legal isso, né? O Lacan, peraí, sonho é pura linguagem, é puro discurso, não é? E o que torna a leitura do Freud e o que leva Lacan a desenvolver uma psicanálise totalmente voltada para o discurso, para a linguagem e para a escuta, é a história do Lacan, né? Lacan, para quem não sabe, ele era um leitor assíduo de matemática desde adolescente. Lacan era um ávido bebedor da cultura e da arte. Oh, meu Deus do céu, até encomendei esse livro para mim. Surrealismo. Quem quiser entender um pouco mais de surrealismo, leia as obras, leia os textos, os artigos de. Oh, meu Deus do céu, olha o ato falha aqui. Meu Deus do céu. O camarada era muito louco, ele descreve o inconsciente na obra dele, né? Salvador Dalí, olha, voltou, que bom. Leia. Lacan conheceu Salvador Dalí, Jung teve acesso a Salvador Dalí, como ele descreve o inconsciente, uma coisa que não tem lógica, mas a lógica dali é de outra ordem, né? Dia 31, vocês vão ter aula com a Soraya e se prepare, tá, por favor. Se alguém passar mal, se alguém ficar perturbado, a gente dá atenção depois, tá, gente? Porque estudar real é uma coisa de doido. Então, no próprio volume do 5 de interpretações dos sonhos, 2, o Freud já vai dizer, olha, os sonhos nada mais é que pura linguagem. Gente, uma coisa bem clara aqui. O único ser que não tem o discurso é a estrutura psicótica, tá bom, gente? Fica bem claro isso, né? O psicótico ele tem linguagem, não discurso. A histérica tem discurso, o narcisista, o neurótico, o depressivo, o psicopata, né? As outras estruturas antissociais, né? Tem ali um discurso, mas o psicopata, o psicótico, olha aqui a falha, o psicótico não tem o discurso, tá? Ele tem linguagem, não discurso. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Por favor, fique à vontade. Tranquilo, André, até agora. Tudo bem? Então vamos continuar. Pois era um autor cujo estilo espirituoso e movimentado me agrada, e cujos conhecimentos de psicologia e de história da cultura aprendi a valorizar. Acho que foi exatamente por isso que extraviei o catálogo. É que costumo emprestar livros desse autor e meus conhecidos para que se instruam. E dias antes, um deles me devolvera um exemplar, dizendo: o estilo me lembra muito o seu, e também de maneira pensar é a mesma. Essa pessoa não sabia do que tocava em mim ao fazer essa observação. Anos atrás, quando eu ainda era jovem e mais necessitado de me associar a outrem, um colega mais velho diante de quem eu elogiara os escritores de um famoso autor médico, dissera quase a mesma coisa. Exatamente como o seu estilo e seu gênero. Influenciado por essa observação, escrevi uma carta a esse autor, tentando estreitar as relações com ele. Mas uma resposta fria me colocou no meu lugar. É possível que outras experiências desanimadoras anteriores também se ocultem por trás dessa, pois jamais encontrei o catálogo extraviado.
E esse presságio realmente fez com que eu me abstivesse de encontrar o livro anunciado, embora o desaparecimento do catálogo não constituísse um verdadeiro empecilho, já que eu guardara na memória tanto o nome do livro quanto do autor. O que Freud está dizendo? Quando Freud era jovem, por isso que eu recomendo quem puder ler, né? Aliás, eu estou em falta com vocês e vou mandar para vocês. Tem até que mandar para a Patrícia, que chegou agora, se ela puder depois da aula me mandar no privado. Acho que ela já mandou, né? O e-mail dela, que eu tenho que mandar duas emendas. Uma, eu tenho uma aula que eu vou dar para vocês de toda a obra do Freud. Não sei como é que eu vou conseguir isso, mas eu quero fazer isso, né? Falando e a ementa dessa obra aqui que nós estamos estudando. Gente, quem puder adquirir a obra do Peter Gay, Freud, Uma Vida para o Nosso Tempo, leia, por favor. Quando Freud era jovem, né, Freud estava rodeado de judeus. Olha que só, judiado. Olha, hoje estou no ato falho tremendo. Eu sei por que eu tô, né? Eu sei por que eu falei, ao invés de falar de rodeado, eu falei judiado, né? É, eu sei por que eu estou falando desse termo, né? Até porque Freud era judeu, né? E o que está acontecendo na Palestina está me deixando muito assim ressentido, né? Com o povo israelita, né? Então eu estou entendendo por que estou cometendo esses atos falhos, né? Eu consigo me ouvir e me ler. Que bom. É, para quem não sabe, Brauer era judeu, um judeu bem-sucedido, o amigo dele, o Fisk, o Fisk, né, um outro judeu, também era muito rico. E Freud era o único judeu da área médica que não era rico. Porém, pelos seus méritos, seus esforços, Freud se tornou médico jovem, bem jovem mesmo, ganhou uma bolsa para estudar em Paris com Charcot, que era o top do top da hipnose, né? Aliás, para quem não sabe, há um estudo histórico, né? Não só psicanalítico, mas filosófico e teológico, falando dessa questão da histeria, né, em resposta à Idade Média, né? A histeria deu um nó na medicina da época do Freud, né? Então eles tentam de todos os meios, agora eles vão apelar para a hipnose, né, para tentar entender o que era aquilo que estava acontecendo, porque até então a histeria não era uma. A histeria é, na verdade, uma resposta é, de repressão, o que torna um ser humano histérico. Né? Quando falamos de histeria, a pessoa logo pensa em mulher. Não, não. Mas geralmente, pessoas portadoras dessa estrutura são mulheres. Mas por quê? A histeria nasce não só da repressão, mas ela nasce quando não há lei, sim. Por que que as religiões estão cheias de pessoas histéricas? Não é? É, 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 é a questão da lei. A religião é uma lei. Então, nossa, mas essa pessoa venera muito a sua religião. Claro, é o pai. Para a histérica, a figura do pai, para ela é uma coisa muito suprema. Mas a mãe tem muito mais voz que esse pai. Porém, esse pai vem como ordem, vem como lei, vem como um, um medidor, né? Mas a questão histérica é muito mais grave, porque ela tem um problema edipiano ali, não só com a questão do pai, que não construiu uma ponte afetiva dela com ele, né? Ela também tem uma questão edipiana e narcísica com a mãe, né? Não sei se vocês sabem, mas quem puder adquirir a obra do Násio, né, sobre Édipo, ele vai dizer que o Édipo da menina se estende até os 25 anos. O do menino só vai até os 11. Olha que coisa, né? O menino se emancipa edipianamente é, 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 das questões. Gente, só um instantinho, tá? Só um instantinho. Então, quem puder ler essa obra do Freud, do Peter Gay,
Freud, Uma Vida para o Nosso Tempo, eu recomendo, tá? E se quiser ler, leia. Se quiser trazer dúvidas para o grupo, traga, tá bom, gente? É uma obra maravilhosa, tá bom? Um outro caso de extravio merece nosso interesse por causa das condições em que se reencontrou. O objeto extraviado, um homem mais jovem, contou-me o seguinte: alguns anos havia. Só um instante. Oi, gente, voltei. É, Tá tendo um problema aqui no prédio. Estão aqui, pessoal? Estamos sim. Tá tendo um problema aqui no prédio e até que agora a energia voltou, né? Tá tendo um problema na energia. Espero que não falte luz, pelo amor. Não pode faltar essa luz logo hoje. Isso aqui é o real, tá, gente? Isso é o real, aquilo que escapa. Isso é o real. Eu falei, como a psicanálise vai acabar? Eu falei, como assim a psicanálise vai acabar? Não, porque as coisas estão muito corridas e o sujeito de hoje pede uma pressa. Eu falei assim. Então você não leu o volume 3 da obra do Freud, né? Onde o Freud vai dizer que a pedra angular da psicanálise é o recalque, né? Você não leu. De vez em quando escuta umas besteiras dessas, a psicanálise vai acabar. 10. Stush descreve como certa vez, por um extravio semelhante, furtou-se à obrigação de trabalhar.
No último domingo à tarde, hesitei por algum tempo entre trabalhar ou fazer um passeio, seguido de uma visita. E depois de alguma luta, decidi-me pelo primeiro. Cerca de uma hora depois, notei que acabara meu estoque de papel. Sabia que em algum lugar, numa gaveta, havia uma pilha de papel que eu guardava há anos, mas em vão procurei em minha escrivania. Em outros lugares onde achei que poderia encontrá-la, apesar do enorme trabalho que tive esquadrilhado, todos os lugares possíveis, livros velhos, folhetos, maços de correspondência e assim por diante. Por fim, vi-me obrigado a interromper meu trabalho e sair. Quando voltei à casa, sentei-me no sofá, pensativo e meio distraído, corri os olhos pela estante diante de mim. Uma caixa chamou minha atenção e lembrei que não examinava seu conteúdo há muito tempo. Assim, fui até lá e abri. Bem em cima havia uma pasta de couro contendo papel em branco, mas só quando o retirei e estava prestes a colocá-lo na gaveta da escrivania, foi que me ocorreu que aquele era exatamente o mesmo papel que eu, em vão, procurava durante a tarde. Aqui devo acrescentar que, embora não costume ser parcimonioso, sou muito cuidadoso com o papel e guardo qualquer pedaço utilizável. Obviamente, foi esse meu hábito alimentado por uma pulsão que possibilitou a ratificação de meu esquecimento e assim desapareceu o seu motivo imediato. Quando se observam um conjunto de casos de extravio, torna-se realmente difícil acreditar que alguma coisa possa ser extraviada sem que isso seja produto de uma intenção inconsciente, ou seja, um desejo inconsciente. Olha, a correspondência do correio extraviou. Sério? Você acreditou? Olha, fulano esqueceu o endereço. Esqueceu? Ou não queria ir? Ou não desejava ir? Até para esquecer tem que ter desejo. Sem desejo, o sujeito não vai se curar. Sem desejo, não haverá análise. Sem desejo, as coisas não vão se materializar. Sem desejo, o sujeito não vai viver. É o desejo. É o desejo. E nós teremos essa aula, não por mim, mas através da Soraya. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Um dia, página 156, um dia no verão. É mesmo? Estou falando pouco, Patrícia. Hoje estou falando pouco. Estudei até pouco para essa aula. Tô até com raiva. Isso é minha obsessão. Tem um problema. Eu acho que está faltando alguma coisa mais. Um dia, no verão de 1901, observei a um amigo com quem, na época, eu tinha um animado intercâmbio de ideias científicas. Esses problemas neuróticos só poderão ser resolvidos quando nos basearmos integralmente na hipótese da bissexualidade originária do indivíduo. Aliás, todos nós somos gays. É, todos nós somos gays. Todos nós somos gays, segundo a psicanálise. Freud acreditava nisso. Lacan acreditava, eu também acredito. Somos todos gays. Não é a genitália que define o sexo. O Freud tinha essa dúvida. Eu também tenho essa dúvida até hoje. É a genitália que define o sexo? É a genitália? Eu tenho essa dúvida. Eu tenho essa dúvida. É, é,
Ao que ele respondeu, isso foi que ele disse há 2 anos e meio, em BR, quando dávamos aquele passeio à tardinha, só que na época você não queria ouvir falar nisso. É penoso ser assim, convidado a renunciar à própria originalidade? Eu não conseguia lembrar-me nem dessa conversa, nem do comunicado de meu amigo. Um de nós dois deveria estar enganado, e pelo princípio do devia ser eu mesmo. De fato, no decorrer da semana seguinte, lembrei-me de todo o incidente que fora exatamente como meu amigo tentara fazer-me evocar, até da resposta que lhe dei na época. Ainda não aceitei isso, não estou inclinado a entrar nessa questão. Desde então, porém, tornei-me um pouco mais tolerante quando, na literatura médica, deparo com uma das poucas ideias que se podem associar com o meu nome e vejo que ele não foi citado. Ou seja, ele queria discutir uma coisa com Freud, que Freud não queria. Eu vivenciei isso agora há pouco tempo, né? Eu vivenciei isso que eu posso compartilhar com vocês aqui, porque ninguém aqui, não estamos num set analítico, né? Alguém queria que eu produzisse vídeos no Instagram para agradar. Eu falava, olha só, psicanálise não é isso. Para solucionar problemas. E eu falava com a pessoa, né? Só que, neófito, estou começando agora nessa questão de produzir conteúdos de vídeo para o Instagram, né? Não para o YouTube. No YouTube eu estou desde 2021 produzindo isso aqui. O YouTube aqui é um outro tráfico, é um outro métier de pessoas, né? E só que aquilo estava me desgastando, estava me causando náusea, aquilo estava me gerando mal-estar. E tinha dias que aconteciam alguns fenômenos, como faltar luz, como eu ficar doente. Para quem não sabe, eu tenho uma questão com sinusite muito séria, né? Por exemplo, hoje está muito frio aqui no Rio. Meu joelho direito está doendo muito, muito mesmo. Mas eu estou aqui com uma questão de prazer. E teve uma hora que eu tive um estalo. Peraí, o que eu estou fazendo? Eu estou negando a minha originalidade? Eu estou negando aquilo que eu conquistei, que eu desenvolvi? Eu falei, só mandei um áudio, olha, não quero mais nada, vou fazer sozinho. Acabou. Mas aquele mal-estar estava me gerando uma violência com a minha essência. Eu não sei se eu estou falando difícil aqui. Se eu estiver falando difícil, por favor, André, não estou entendendo a aula, tá difícil. Só me dá um toque. Tá todo mundo. Estão compreendendo o que eu estou falando? Patrícia, Fábio, Sim, sim. né? Mas a pessoa dizia que eu falava difícil nos meus vídeos. Falei, cara, eu falo para psicanalistas, estudantes de psicanálise e futuros analistas, analisando-os. Ah, mas você quer agradar as pessoas. Falei, cara, essa praia aqui não é para agradar ninguém, cara. Você tem que apresentar uma proposta que vai solucionar o problema. O problema não é para solucionar. Em psicanálise, o analista não vai para solucionar problema. Olha, aquilo foi. Eu falei, não, peraí. O que eu estou fazendo comigo? Por que eu estou me permitindo isso? Foi onde eu peguei, eu dei um basta. Chega, acabou. Não quero mais isso para mim. Então, meus próximos vídeos que eu vá produzir para o Instagram será sem pressa, sem aquela coisa que eu tenho que fazer todo dia, porque eu acho que essa coisa massiva, tá? Às vezes cansa as pessoas, mas produzir uma coisa vinda como arte, como poesia, extraído daqui de dentro. Gostou, gostou, não gostou, não precisa me seguir, mas é uma coisa que eu quero fazer como arte, como poesia, como tesão. Críticas à própria esposa, uma amizade que se transformou no inverso. Um erro no diagnóstico médico, a rejeição de alguém que tem interesses semelhantes, apropriação de ideias alheias. Não há
de ser por acaso que uma coleção de exemplos esquecidos reunida sem seleção prévia exige que se entre em temas tão penosos para ser explicada. Ao contrário, suspeito que qualquer outro que se disponha a investigar os motivos de seus próprios esquecimentos poderá arrolar um mostruário semelhante de contrariedades. A tendência a esquecer o que é desagradável me parece inteiramente universal. A aptidão para isso tem graus diferenciados, desenvolvimentos mais diferentes nas, pessoa, das diferentes pessoas. É provável que muitos dos desmentidos com que deparamos na atividade médica sejam provenientes do esquecimento. É verdade que nossa concepção desse esquecimento reduz a distinção entre as duas formas de comportamento, o desmentido e o esquecido, o fato, fatores puramente psicológicos, e nos permite ver os dois modos de reação e expressão do mesmo motivo. Dentre todos os numerosos exemplos de renegação de lembranças desagradáveis que observei em parentes de enfermos, há um que preservam na memória como sendo especialmente singular. Uma mãe, ao dar-me informações sobre a infância do filho neurótico, agora na puberdade, disse que, como todos os irmãos, ele urinara na cama até idade bem tardia, o que não deixa de ter importância na história clínica de paciente neurótico. Algumas semanas depois, quando ela quis obter informações sobre esse estado de tratamento, eu tive a oportunidade de chamar-lhe a atenção para os sinais de uma predisposição constitucional à doença do rapazinho. Ao fazê-lo, referi-me ao traço de urinar na cama, levando na anamnese. Para seu assombro, ela contestou esse fato, tanto no tocante a ele quanto aos outros filhos, e perguntou como eu poderia saber disso, até que, por fim, eu lhe disse que ela mesma me havia informado a esse respeito, pouco tempo antes de, portanto, devia tê-lo esquecido. Assim, também nas pessoas saudáveis, não neuróticas, encontramos sinais abundantes que uma resistência se opõe à lembrança de impressões aflitivas, à representação de pensamentos aflitivos. Mas o sentido pleno desse fato só pode ser avaliado quando se investiga a psicologia das pessoas neuróticas. É-se forçado a encarar como um dos pilares centrais do mecanismo portador dos sintomas histéricos. Sim, o esquecimento é histérico, puramente histérico. É um movimento histérico. E defensivo, elementar contra as representações capazes de despertar sentimentos de desprazer. Um empenho somente comparável ao reflexo de fuga na presença de estímulos dolorosos. Contra a suposição da existência dessa tendência defensiva, não se pode objetar que, pelo contrário, é-nos frequentemente impossível livrar-nos das lembranças aflitivas que nos perseguem e afugentar moções afetivas penosas, como o remorso e as dores de consciência. Isso porque não estamos afirmando que essa tendência defensiva seja capaz de se impor em todos os casos. Que no jogo das forças psíquicas não possa esbarrar em fatores que, em outros desígnios, aspirem ao efeito oposto e o produzam, apesar da tendência defensiva. Podemos supor que o princípio arquitetônico do aparelho anímico consista numa estratificação, numa edificação de instâncias superpostas. E é bem possível que esse empenho defensivo pertença à instância psíquica inferior e seja inibido pela instância superior. De qualquer modo, depõe em favor da existência e do poder dessa tendência defensiva.
o fato de podermos atribuir a ela a origem de processos como de nossos exemplos de esquecimento. Como vimos, muitas coisas são esquecidas por si mesmas. Quando isso não é possível, a tendência defensiva desloca seu alvo e produz ao menos o esquecimento de alguma outra coisa. Algo menos importante que tem estabelecido um vínculo associativo com aquilo que realmente chocante. Então, Freud está dando aqui a dica. Como atua essa força do esquecimento? É o superego sobre o ego. Essa força que vem de cima, psíquica sobre o outro. Esse esquecimento é um descaso, é um ressentimento, é uma mágoa, é algo que me trouxe muito mal-estar, muita dor. O esquecimento é um descaso. É um descaso. Esqueci. Não é só desejo, é descaso. É um descaso que tem ali uma dose de prazer. Eu esqueci. Aham, sei. O esquecimento é um descaso com uma dose de prazer. Por isso que o analista é uma pessoa insuportável, porque ele lê as nuances por trás do que acontece no dia a dia. Não é isso, é outra coisa que está acontecendo ali. É outra coisa. Por isso que Peter Gay vai dizer psicanalistas são demônios. O que é um demônio na cultura grega e no folclore? É um ser que não dorme, está atento, observando, vigiando, analisando. Peter Gay vai dizer, Freud era um demônio de Viena. E Lacan vai confirmar, nós somos demônios. Não é qualquer palavra que o analista cai. Não é. Não é. Ainda na página 159, o ponto de vista aqui desenvolvido de que lembranças aflitivas, eu já ouvi relatos de acidentes, eu já ouvi, gente. E o grupo tomou raiva da pessoa não lembrar do acidente. Eu não lembro esse acidente. Mas a gente estava junto, não lembro. Não está mentindo. Eu já vi pessoas que, no término de uma relação, não lembrar daquela outra pessoa, de tão mal que essa pessoa fez a ela. Não lembra. Eu já vi relatos de pessoas que, no final de um relacionamento, não lembrar daquela pessoa mais. Não lembro dessa pessoa, não sei. Não tá mentindo, não. Foi tão desagradável, foi tão insuportável, foi tão mal-estar aquela convivência que não lembra. Ah, André, e quando lembra? Tem algo aqui também. Tem algo aqui. Tem afeto aqui. Quando eu falo afeto, gente, não é no sentido que gosta, não. Afeto que eu falo é o que esse mal significava para essa pessoa, para ela não esquecer. Freud vai dizer que o sofrimento humano tem a ver com afeto. Histeria tem a ver com afeto. Trauma tem a ver com afeto. Esse sofrimento foi tão bom para mim, tem tanto significado para mim, que eu vou fazer ele vívido na minha memória. Nunca vou esquecer ele. É uma questão afetiva ali. É o que o Jung fala. Tem que tirar o afeto e a libido dali, a pessoa não vai mais, né? Vai olhar para aquela dor e não vai chorar. Não vai chorar. Pontos de vista aqui desenvolvidos que as lembranças afetivas sucumbem com especial facilidade ao esquecimento motivado, merece ser aplicado em muitos campos que até hoje lhe concederam muito, muito pouca ou nenhuma atenção. Assim, parece-me que ele ainda não foi enfatizado com força suficiente na avaliação dos testemunhos prestados aos tribunais.
onde é patente que se considera o juramento da testemunha capaz de exercer uma influência exageradamente purificadora sobre o jogo de suas forças psíquicas? É universalmente reconhecido no tocante à origem das tradições e da história legendária de um povo? É preciso levar em conta esse tipo de motivo, cuja meta é apagar da memória tudo o que seja penoso para o sentimento nacional. Uma investigação mais detalhada talvez relevasse uma completa analogia entre os modos de formação das tradições de um povo e das lembranças da infância do indivíduo. O grande Darwin estabeleceu uma regra de ouro para o trabalhador científico, baseado em seu discernimento do papel desempenhado pelo desprazer como motivo para o esquecimento, de maneira muito semelhante ao esquecimento de nomes. O esquecimento de impressões pode ser acompanhado por falsas recordações, que, quando merecem crédito, são designadas de ilusões de memória. A ilusão de memória observada nos casos patológicos, na paranoia, ela desempenha justamente o papel de um fator constitutivo na formação do delírio. Deu origem a uma vasta literatura em que me foi inteiramente impossível encontrar qualquer indício de uma motivação como este. É também um tema pertencente à psicologia das neuroses. Quando ele fala psicologia das neuroses, a gente está falando da psicanálise, tá, gente? Da psicanálise, tá? É impróprio considerá-lo nesse contexto? Em vez disso, descrevi um curioso exemplo de ilusão de memória, ocorrida comigo, na qual a motivação fornecida pelo material inconsciente é recalcado e o modo e a natureza da combinação com esse material são reconhecíveis com bastante clareza. Ah, houve um escândalo na política, aí a pessoa fala, daqui a pouco vou esquecer. Ah, houve isso. Ah, o povo, não, é insuportável. Então é melhor esquecer. Por que que as histórias da humanidade se repetem? Não é só na nossa vida que a nossa história se repete. Não é só na nossa vida. Quem puder ler o livro do Jung, O Homem e seus Símbolos, o Jung dá a resposta. Uma geração invocou o mesmo sofrimento de uma outra geração. O que desfaz esse sintoma é a elaboração. Desfaz esse sintoma. O Jung tem uma palavra rica. Enquanto você não entender isso aqui, você vai chamar que a sua vida é um destino passar por isso. É um destino passar por isso. Então, por que que as histórias se repetem? Nossa, aqui já aconteceu. Nossa, aqui já aconteceu. Não. O inconsciente coletivo também tem o seu recalque coletivo. Então, óbvio que as coisas vão acontecer. Ah, por que que o povo esqueceu desse mal-estar aqui na política, desse mal-estar aqui na educação, desse mal-estar aqui na saúde? Não é que o povo esqueceu. Não é bom lembrar. É insuportável lembrar. Então, vamos recalcar esse desprazer. Vamos recalcar. Então, a partir de hoje, vocês vão ter uma leitura agora, né, bem mais nítida sobre essa questão de recalque, de esquecimento. Você vai ter um outro olhar a partir dessa videoaula sobre esquecimento, sobre sonhos. Para esquecer, tem que ter desejo. Desejo uma coisa que me fez sofrer muito, me magoou muito, Gente, isso é o ser humano. E essa escuta analítica não é normal, esqueceu, tá cansado, tá muito trabalhoso, tá.
Tá com a vida corrida. Sério que ele esqueceu? Sério que ela esqueceu? Sério? Ah, não era legal lembrar. Não era importante lembrar. Outro caso de ilusão de memória que se pode explicar satisfatoriamente faz lembrar um tema a ser discutido mais adiante. Eu havia. Sim, é verdade, Patrícia. É, eu havia contado a meus pacientes um homem ambicioso e capaz, que um jovem estudante fora recentemente incorporado ao círculo de meus discípulos por meio de um interessante trabalho. O artista ensaio de uma psicologia sexual. Ao ser esse livro publicado depois de 1 ano e 3 meses, meu paciente afirmou poder lembrar-se com certeza de ter lido algum lugar antes mesmo de minha comunicação, 1 ou 6 meses antes. Um anúncio desse livro, talvez no prospecto de algum livreiro. Esse anúncio, disse ele, viera-lhe à mente naquela ocasião e comentou ainda ter constatado que o autor havia modificado o título, já não se chamava Rudimentos de uma Psicologia Sexual. Entretanto, uma sondagem cuidadosa feita com o autor e a comparação de todas as datas mostraram que meu paciente alegava lembrar-se de algo impossível. Nenhum anúncio do livro aparecera parte alguma antes da publicação, e menos ainda a 1 ano e 3 meses antes, e ele ser impresso. Quando deixei de interpretar essa ilusão da memória, esse mesmo homem produziu uma reedição dela, de natureza equivalente. Acreditou ter visto recentemente uma obra sobre agorafobia na vitrine de uma livraria e estava agora pesquisando os catálogos de todas as editoras para obter um exemplar. Pude então explicar-lhe que seus esforços seriam necessariamente infrutíferos. A obra A Agorafobia só existia em sua fantasia com uma intenção inconsciente, devendo ser escrita por ele mesmo. Sua ambição de se igualar ao outro jovem torna-se de um torna-se um de meus discípulos mediante um trabalho científico similar, fora responsável pela primeira ilusão da memória e depois por uma repetição. Diante disso, ele se lembrou de que o anúncio de livraria que lhe servira para esse falso reconhecimento referia-se a um livro titulado Gênesis, a Lei da Geração, mas a alteração do título por ele mencionada ocorreu por minha conta, pois pude lembrar-me de ter cometido o mesmo essa exatidão ao produzir o título. Ou seja, a histeria, o esquecimento é um movimento histérico, quer dizer que a pessoa seja histérica é um movimento histérico. Falsas memórias é um movimento histérico. Eu estive nesse lugar. É um movimento histérico também psicótico, porque o psicótico ele afirma com certeza, né? E a histérica ela tem muito de certeza, né? Eu tenho certeza, né? Cuidado com as histéricas, tá, gente? Ela é PhD em saber de tudo e não saber de nada, porque não estuda, não lê e tem certeza das coisas. Esquecimento é um movimento histérico, sim. Produzir fantasias ilusórias que esteve em algum lugar é um movimento psicótico, sim. Mas não quer dizer que a pessoa seja um psicótico. Para esquecer, tem que desejar. Para se curar, tem que desejar. Encerramos aqui essa videoaula. Muito obrigado àqueles que puderam estar aqui hoje. Muito obrigado mesmo. Tive um problema de pico de energia, vocês viram aqui, mas conseguimos vir até o final. E qualquer dúvida sobre essa videoaula, por favor, pode perguntar no grupo e me perguntar ou no YouTube ou
no nosso grupo de estudo, tá bom, gente? Muito obrigado e até a próxima videoaula. Alguma dúvida tem aqui, gente? Foi muito bom, André. Tranquilo. Muito obrigado. Foi uma boa noite. Tá bom, gente. Aula maravilhosa. Eu vou ter trabalho para dormir. É mesmo? Oh, meu pai do Uh, céu. por isso que foi É, boa. é só levar para sua analista, Tá bom. tá bom? Até a próxima, gente. Ainda vou gravar mais uma aula para Até. vocês que é dos fundamentos. Tá bom, André. Tchau, Até tchau. a próxima. Tchau, tchau.